Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos ler um textinho para a gente orar? Isaías 55, 10. Vou ter Bíblia para vocês abrirem. Você que está sem Bíblia, sem óculos, por favor, traga o óculos e a Bíblia. Como a chuva e a neve desce do céu e não retorna para ele, sem regarem a terra e fazerem a brotar, florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para aquele que dele se alimenta. Hoje eu acordei com essa palavra no meu coração. Ele fala que assim como a chuva e a neve caem, cara, para regar a terra, assim e não volta para ele sem antes operar aquilo que é o desígnio dela, assim é a palavra de Deus. Toda palavra liberada sobre a tua vida vai provocar algo. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Então tudo aquilo que foi falado a teu respeito, ao meu respeito, vai se cumprir, queira o homem ou não. Pastor, mas por que hoje nós sentados numa reunião de alinhamento com o pastor Bruno, e eu falei uma frase para ele, falei, anota essa frase. O maior inimigo, o tempo é o maior inimigo das coisas que você acredita. Você entendeu? Às vezes você recebe uma palavra, aliás, às vezes a pessoa fala algo para você e é algo que não é uma verdade, é um sofisma. Mas de tanto a pessoa falar aquilo para você, com o tempo ela acaba convencendo você que aquilo é uma verdade. É a mesma coisa quando a pessoa fala algo de você, olha só, a Janaína não tem capacidade, a Janaína não é isso, daqui a pouco, se ela não tiver uma identidade firmada, ela começa a acreditar naquilo que as pessoas estão falando. O tempo tem o poder de convencer as pessoas de algo que não é uma verdade. Então você tem sim capacidade, você tem sim potencial, e qualquer pessoa que falar algo diferente disso está mentindo. Porque quem sabe a tua identidade e aquilo que tem para você foi Deus que fez, foi Deus que falou, não foi o homem. E a gente tem a mania de dar ouvidos para alguns sofismas. E coloca em dúvida aquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Jeremias 1,5 fala que antes da amada e materna eu te conheci, te consagrei e te dei as nações como profeta. Já é uma palavra liberada sobre a tua vida. É um decreto. Isso é uma verdade, isso é imutável. Então é isso e acabou. Só que a gente é tendencioso a ouvir uma voz que não é a voz do Senhor. Bota de novo lá, Fábio. Deixa eu ler de novo para a gente orar. Como a chuva e a neve desce do céu e não retorna para ele, sem regar a terra, fazerem a brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para aquele que dele se alimenta. É muito forte. Pega. Vamos orar, fica de pé. Hoje nós temos uma pregadora de fora e ela veio alinhada. Jejuamos 4 dias para isso. Vai ser forte. Bota a mão no coração, abraça quem está do teu lado, começa a liberar palavras positivas.
quem está do teu lado. Começa a liberar sobre ela. Encoraja quem está do teu lado. Encoraja quem está do teu lado. Começa a orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer. Espírito Santo, derrama sobre nós nessa noite a tua clareza, o teu Espírito, Pai. Que essa noite seja uma noite cheia da revelação do teu Espírito. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem falado conosco de uma forma sobrenatural nesse lugar. Então derrama a tua graça, o teu poder. E que essa noite seja uma noite aonde o teu Espírito, Pai, seja, Pai, perceptível nesse lugar. E que nós possamos sentir a tua presença de uma forma poderosa, Pai. Nós levantamos um altar, Pai, aqui nesse lugar. Um altar, Pai, de autoridade, Pai. E que o Senhor seja a primazia, que seja o primeiro, seja a semente bendita desse lugar. E que o teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Seja conosco. Nos dá um tempo de adoração, de palavra. Um tempo, Pai, onde nós possamos construir algo poderoso na tua presença. Assim nós oramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos contemplar a tua face, Jesus. Nós estamos aqui porque reconhecemos, Senhor, o quão grande o Senhor é, Jesus, e quão pequeno nós somos, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que receba as nossas adorações, Senhor. Nós te pedimos que quebrante os nossos corações, que mude o nosso caráter, Senhor, que nos molde, Espírito Santo, conforme a tua vontade, Pai. Que alinhe a nossa vontade com a tua vontade, Espírito Santo. Nos alinhe com o céu, Jesus. Alinhe as nossas casas com o céu, Jesus. Ai, Senhor, cura as nossas dores, Espírito Santo. Faça em nós e através de nós, Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus. Quão doce é a tua presença nesse lugar. Quão maravilhoso é louvar e engrandecer o teu nome, reconhecendo que não somos nada, Senhor. Ser como
como você é, me faz amar e entregar tudo de uma vez. Me ensina a ver como você vê, ser como você é, me faz amar e entregar de uma vez. Contemplar tua face, ver teu rosto apenas. Pra não me perder em mim mesmo, eu preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada. Nós não vemos meus olhos, estou contigo. Tudo é bem mais. Vamos lá, quero contemplar tua face, ver teu rosto pra não me perder em mim mesmo, eu preciso ouvir tua voz, que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais. Quero ver como você e ser como você me faz amar. Me ensina a ver como você vê e ser como você me faz amar e entregar tudo eu pela superioridade do teu livro, Senhor. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou pela superioridade do teu livro, Senhor. Vamos juntos, vamos juntos. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou pela superioridade do teu reino, Senhor. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou pela superioridade do teu reino. Diga isso aí, o que você dá? Tudo eu dou. Nós damos as nossas casas, Jesus. Nós damos os nossos corações, tudo que nós temos, Senhor. Tudo é teu, Jesus, tudo é teu, Senhor. Tudo, Espírito Santo, para a glória do teu nome, Pai. Tudo nós damos, Senhor. Tudo nós te entregamos, Jesus. Pela superioridade do teu Senhor. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou pela superioridade do teu reino, Senhor. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou pela superioridade do teu reino, Senhor.
Diretando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa que Ele está. Pelo meu prazer está. Eu não sou digno de desatar, mas sua sandália nele, nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de enviar. Por ele que eu estou arrastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Como nos meus dias, ele por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias ele virá. Soberano em poder, e o governo está nele, mesmo ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias, vamos declarar isso. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias ele virá. Soberano em poder, o governo está nele, vejam ele traz. Mais uma vez ele virá. Soberano em poder, e o governo está nele, não ele traz consigo a sua recompensa. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias se nós iremos contigo, amado amigo,
retornaremos ao lugar a qual pertencemos, e nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos, mais uma vez, e nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Nós queremos voltar. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos. Nós iremos, o Senhor for. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos, e nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Acho que oremos por eu viver. Cantarei as suas obras, pois por tuas mãos já criado terra, céu e mar e todo ser. Vamos! E nele toda a terra celebra a ti, toda a cruz de júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Mais uma vez celebrarei a ti, ó Deus. Cantarei a sua pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, tudo ser que nele toda a terra celebra a ti, cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cânticos
luzes no meu rosto és o Deus Criador. Mais uma vez, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus em louvor ao Rei. Vamos orar as crianças. E a aposta corrida, quem chega primeiro? Quem derrubou? Foi ele que chegou primeiro. Segunda. Hoje nós vamos pedir a nossa missionária que acabou de chegar do Canadá para fazer essa oração. Lindo! Amém? Vamos orar as crianças? Tá com vergonha? Como assim você? Não, não. Paz, igreja. Eu estava com muita saudade de vocês. E agora fala aí pra você. Estava com saudade. Vous me manquez beaucoup, vraiment. Coisa linda! Jesus abençoe essa igreja, abençoe todas as crianças. Obrigado por eu estar aqui na igreja. Abençoe a pastorinha, minha irmã, meu pai. Abençoe todo mundo que está aqui na igreja. Muito obrigado por tudo que você fez por nós. Amém. Abençoe todas as crianças e a professora hoje, em nome de Jesus. Quantas crianças? Aí, quantas crianças, gente? Vamos fazer um ofertório antes da palavra? Fique à vontade de ofertar. A palavra diz que o Senhor dá semente àquele que semeia. Então, oferte com o seu coração. Coloque uma intenção na sua semente. Amém? Sim. Vai ser o seu hoje. Vou fazer um testemunho aqui rápido antes da palavra. A gente só testemunha quem tem experiência, né? Então, vamos lá, porque tem uma fila. Boa noite, irmãos. Vou trazer um testemunho aqui rapidinho do que aconteceu na semana passada. No sábado, teve o culto dos homens, né? E o meu irmão Rafael chegou para eu trabalho, eu sou motorista de aplicativo, né? E aí ele falou assim: poxa, irmão, eu tenho uma pessoa para ir no culto, só que está sem muita possibilidade financeira. E eu só tenho R$50. Você conseguiria buscar ele e depois levar ele depois do culto dos homens? Eu falei: pô, claro, irmão. E aí a gente combinou, avisei isso para minha esposa, e aí a minha esposa sentiu no espírito a seguinte
destino, né? Direção, obrigado. Falei assim, olha só, Diego, você não vai aceitar esse dinheiro, você vai lá buscar esse irmão, né, o pastor Rafael, do Lins de Vasconcelos, que também é um lugar que não é moleza, né? E aí, falou assim, você não vai aceitar a oferta, né, o dinheiro. E eu senti ainda a direção de falar assim, Rafael, o dinheiro que você me dá, você não vai me dar e você vai ofertar na obra do Senhor. Né? Amém. E se ele fizesse ou não, aí era com ele e com o Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. E no caminho de lá para cá, tudo tranquilo, né? Graça e paz. Aí acabou o culto, já era umas 10 horas, se não me falha a memória. Peguei no pastor Martin Luther King, né? Fui no fio do bigode. E fui buscar a Juliana no Norte Shopping, porque ela foi encontrar com uma sobrinha dela. Né? Então, assim, tudo de acordo com a vontade do pai. E aí, no dia seguinte, fui trabalhar como motorista e trouxe 2 meninas da Glória, daquela feirinha que estava acontecendo na Glória, para a Penha. Tudo normal, aconteceu. Quando eu deixei as meninas, duas moças, busquei um casal da Penha para o Grajaú. E aí eu percebi que eles estavam... Sabe quando você percebe que tem alguma coisa estranha no ar? Falando muito baixo. E eu também, eu já trabalho com fone de ouvido, ouvindo um podcast, uma pregação, enfim. Mas senti que tinha uma coisa de estranho. E nesse meio tempo me surgiu uma notificação no celular, que era, quando você perde um item, você esquece o item na Uber, você faz contato e a Uber faz contato com o motorista. E aí eu vi que era sobre um item perdido, né? Aí eu falei assim, cara, deve ter sido da última corrida. Aí eu vi que era referente a uma carteira. Aí eu virei para trás assim, pessoal, vocês acharam alguma coisa aí? Aí a moça, eu achei uma carteira, mas eu ia te entregar no final da corrida. Eu falei, malandragem. Mas é fé, né? Aí deixei eles lá, fiz contato com a moça. E aí, quando você devolve o item, você já ganha R$50. Opa, glória. R$50. Aí avisei para a menina, falei assim, achei sua carteira, eu sou da Penha também, e fica tranquilo que eu vou te devolver. Né? Só que eu estou no Grajaú e daqui a pouco eu estou por aí. Aí fiz umas outras corridas, voltei para a Penha. Fiz contato com a menina, cheguei lá, cara, na hora que eu fui entregar a carteira, ela já veio com mais R$50. Então ganhei R$100, irmãos. Então olha como é que são as coisas. Os R$50 que eu não aceitei no dia anterior, para trazer um irmão, no dia seguinte eu recebi o dobro. Irmão, se isso não é Deus, cara, na hora eu fiz a ligação. E aí, melhor do que isso, quando eu estava levando o pastor Rafael, que também é profeta, né? Ele me passou 3 visões. Então, assim, eu recebi os R$100, o dobro dos 50 que eu ia ganhar, mais 3 visões confirmando algo que já estava no meu coração da Juliana. Então, tem coisa melhor do que essa? Visão e oferta em dobro. Pelo amor de Deus, meu irmão. Então, assim, isso é só para trazer para o coração de vocês que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, vamos obedecer. Amém. Como fala o nosso Pedro, coisa linda. Então, vocês ofertaram, vamos fazer uma oração. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor, por cada coração aqui que tem ofertado nessa obra, aqueles que têm dizimado também nessa obra, Senhor. Eu sei que a sua palavra se cumpre, porque o Senhor abre janelas, Pai, celestiais. O Senhor abre oportunidades em lugares assim, Senhor, que humanamente falando seria impossível. Então eu ministro, Senhor, sobre o coração dos seus filhos, sobre a mente dele, um nível maior de prosperidade. Senhor, que cada semente o Senhor venha a produzir, Senhor, multiplicação de 30, 60, 100 por 1. Pai, em nome de Jesus, e aqueles que têm o desejo de ofertar, mas não têm tido a semente, Pai, que o Senhor possa conceder sementes aos seus filhos. Pai, em nome de Cristo Jesus, abençoe cada um deles e nos dê, Senhor, capacidade de desenvolver, de gerir tudo aquilo que tem chegado na tua casa. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, a nossa diretora da noite.
Estenda as mãos para cá, irmão. A gente vai. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida da tua filha nas tuas mãos. O Senhor venha, vai trabalhar no coração e na mente. Ela vai entregar algo para a tua igreja que tenha vindo direto do teu coração. Pai, assim Amém, nós Pai. oramos e agradecemos. Tudo aquilo que leva o nome dela, Pai, esteja guardado por ti. E assim, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Amém. Amém. Pai, que Jesus. Aleluia. Ai, gente, estou um pouquinho nervosa, mas não tenho costume de pregar, mas vai dar tudo certo, né? Foi muito bom. Amém. Quando eu estava meditando no que eu iria falar, me veio duas perguntas. Para onde nós estamos olhando e do que a gente, e pelo que nós estamos nos movendo, sabe? E eu queria que você abrisse em Provérbios 23, do versículo 6 ao 8. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença aqui nesse lugar, Jesus. Pai, que venha ser o teu Espírito que venha comunicar essa mensagem, Pai. Que tudo aquilo que venha sair da minha boca, Pai, primeiro venha ter saído do teu trono, Jesus. Espírito Santo, quebrando os corações aqui nesse lugar, Senhor. Que a tua palavra venha penetrar, Pai, em corações que tenham solos férteis, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, conduza, Deus, essa ministração, Senhor, em nome de Jesus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Essa passagem de primeiro momento, quando eu li, ela aparenta falar, né, nos orientar sobre discernimento, sobre cautela, mas eu olhei para uma outra perspectiva em relação a isso. E o que mais me saltou aos olhos foi no versículo 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. E eu acredito que isso aponta para uma reflexão, para a gente olhar para nós mesmos, para o nosso interior. Aonde nós estamos colocando os nossos olhos? Porque quando esse texto diz, porque como ele imagina em sua alma, assim ele é. Para a gente imaginar algo, a gente precisa estar olhando para algum lugar. A gente precisa estar contemplando alguma coisa, para assim a gente imaginar e dar uma imagem a algo, né? E isso me chamou a atenção, porque, como eu falei, para onde nós estamos olhando? Se a gente estiver olhando para as nossas dores, se a gente estiver olhando para o nosso próprio ego, para o nosso próprio vazio, para nossas próprias vaidades, o que a gente vai entregar? O que a gente vai manifestar sobre a terra? Sabe? E esse texto, ele fala muito sobre uma aparência. Não adianta nada a gente querer aparentar algo, aparentar uma boa performance, um bom comportamento, se o coração está longe daquela atitude que eu estou tendo, se o meu coração está longe da ação ou daquilo que eu estou falando. De nada vai adiantar. E eu até escrevi aqui, quando eu ia meditando, eu botei, do que adianta a gente se mover pelo poder ou por uma aparência se o nosso interior não condiz com as minhas ações? O que nós estamos contemplando, o nosso passado, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso vazio, as nossas carências, aquilo que faltou, aquilo que eu não tenho. Por que a gente ainda insiste em olhar para isso?
Porque eu compreendo que essas coisas são coisas que nos prendem no passado. São coisas que nos impedem de avançar. São coisas que impedem a gente de seguir e alcançar o próximo nível e a próxima etapa. A gente precisa olhar para o Cristo. E eu queria ler também 2 Coríntios 3:17. 17 e 18. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo. Às vezes a nossa alma está tão ocupada, a gente está tão ocupado em olhar para a gente, para as nossas necessidades, para os nossos negócios, para a nossa vida, para aquilo que a gente quer, para os nossos desejos, e a gente se esquece, mesmo até estando congregando numa igreja, num lugar, sendo crente ou não, a gente se esquece da beleza, da glória de Deus. A gente se esquece, a gente se distrai em olhar para outras coisas ao invés de contemplar a glória de Deus. É isso que nós estamos falando há 3 semanas seguidas aqui. E quando a gente contempla, em paralelo ao que eu acabei de ler, em Provérbios, quando a gente contempla a imagem de Deus, a quem Ele é, a beleza dEle, nós somos transformados por Ele. Nós acessamos um lugar de quebrantamento e de revelação. Cara, Isaías 6. Eu vou abrir aqui rapidinho, não precisa abrir não. Cara, Isaías, vou ler do 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Cara, eu tenho meditado nessa passagem e o Espírito Santo ministra ao meu coração que quando Isaías ele contemplou o trono de Deus, quando ele teve a revelação de quem ele era, quando ele olhou, quando ele contemplou, ele se arrependeu. Ele reconheceu aquilo que era sujo, aquilo que era o que tinha de ruim dentro do interior dele. Ele olha para o trono, ele contempla e ele consegue enxergar aquilo que precisava ser retirado. Ele se rende aos pés do Senhor. E ao invés dele se mover em poder, em manifestação de poder, ele olhou para um lugar onde ele se arrependeu. Que é quando ele olhou para a presença, para o lugar da presença de Deus, para o trono de Deus. Ele olha aquilo e ele se arrepende. Ele se arrepende do eu dele, se arrepende do que ele estava sendo. E às vezes a gente, no decorrer da caminhada, a gente perde esse anseio de contemplar a beleza de Deus.
ou então a gente nem não sente, a gente se move, vai se movendo, se move nos dons, flui nos dons, mas se esquece da presença do Cristo em nós, a esperança da glória que precisa ser desenvolvida. Por isso que eu comecei a ler sobre a aparência. De nada adianta a gente querer aparentar uma coisa que nós não somos, porque como a gente imagina na nossa alma, assim nós somos. Isso é algo do coração. Esse texto, nesse contexto, está falando sobre essência, sobre caráter. Como a gente imagina no nosso coração, assim nós somos. Se eu estiver olhando para as minhas dores, se eu estiver olhando para o meu passado, se eu estiver olhando para a minha vaidade, se eu estiver olhando, porque ninguém me reconhece, se eu estiver olhando porque ninguém está aprovando aquilo que eu faço, estou sendo rejeitado, se a gente estiver olhando para essas coisas, a gente só vai aparentar uma coisa que nós não somos. E no final isso vai ser descortinado. Porque a gente vai estar aparentando algo que nós não somos, porque o coração está distante daquilo que nós estamos falando, agindo, sabe? Então, por isso que eu queria deixar isso para vocês, que nós precisamos, a fome e a sede pela presença de Deus, e para contemplar quem Ele é, a revelação de quem Ele é, isso precisa estar inserido na nossa mente e no nosso coração. Isso precisa ser uma verdade para que a gente venha responder ao Senhor de forma digna, para que a gente também venha alcançar os próximos níveis, porque, como a gente fala muito aqui, nós não fomos chamados apenas para fomos salvos e agora eu venho para a igreja e volto para casa. Não é sobre isso. Deus, Ele nos chama para cumprir uma missão que Ele já preparou para nós sobre a terra. Nós fomos chamados como filhos de Deus, primeiramente para estar com Ele. Isso é pregado muito aqui, isso é falado muito aqui, mas isso precisa se tornar uma verdade dentro de nós. Isso precisa se tornar uma verdade dentro do nosso coração. Todo dia a gente precisa contemplar a glória de Deus e a beleza de Deus e desejar nos desfazer de quem nós somos. Se desfazer de mim para que o Cristo venha crescer no meu interior. Para que não viva mais a Carol, mas que o Cristo viva em mim. A gente precisa, essa verdade precisa ecoar no nosso, precisa se tornar dentro do nosso coração. A gente precisa, é necessário, é necessidade buscar a presença de Deus acima de todas as coisas. E as nossas necessidades, Ele acrescentará. O que a gente precisa, Ele acrescentará. Eu queria falar também em Salmos, que é uma passagem que também me ministra muito, Salmos 27. Peraí. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Davi aqui, até uma vez que o pastor Bruno falou também sobre isso. Davi aqui, ele era uma pessoa que ele estava sendo perseguido, ele estava em aflição, num estado de aflição. E ele, acredito eu, que ele senta no lugar, ou então para num lugar e ele começa a refletir e a meditar. Cara, eu tenho o Senhor e eu nada temerei. E a única coisa que ele pediu foi para que ele estasse na presença do Senhor, que ele morasse num lugar de habitação, um lugar onde ele vai permanecer
na presença de Deus todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Porque é na contemplação que nós descobrimos, se relacionando com Ele, meditando na palavra de Deus, é nesse lugar que nós descobrimos que nós renunciamos à nossa mentalidade carnal. É nesse lugar que nós nos desassociamos da mentalidade do mundo. É nesse lugar de contemplação que nós renovamos a nossa mente. Não é pelo que a gente faz, é por aquilo que a gente está entendendo, é por aquilo que a gente está olhando, é por aquilo que a gente está compreendendo. Não é pelo meu ato, não é pelo que eu estou fazendo, é por aquilo que eu entendi. Que nós seremos transformados, que nós iremos nos identificar com aquilo que é real e verdadeiro. É no ambiente da contemplação. É contemplando o Senhor, é nesse lugar que nós vamos vencer os nossos medos. É nesse lugar que nós vamos nos desfazer das coisas velhas, da natureza antiga. É nesse lugar de contemplação que nós iremos nos assemelhar ao Cristo. E a gente não pode perder esse anseio. A gente não pode perder essa fome e essa sede em buscar o Senhor, em conhecer Jesus a cada dia. Esse deve ser o nosso anseio para o resto das nossas vidas. A gente precisa estar aos pés de Jesus. A gente precisa estar aos pés de Jesus, porque se a gente não tiver, nós vamos falhar. A gente já falha contemplando. Imagina se a gente não tiver nesse lugar de contemplação, nós iremos para caminhos de morte. Porque não adianta, e eu falo isso também para nós que estamos num ambiente assim, de igreja. Cara, não tem como caminhar sem a relação com o Senhor. Não tem como caminhar sem olhar para Ele. Não tem como caminhar sem eu conhecer Ele, sem saber quem eu sou nele. Nós vamos cair, nós vamos tropeçar sempre. Isso é indiscutível. Mas a gente precisa desse lugar porque o Senhor, Ele chama, Ele convoca filhos maduros. Ele quer filhos maduros, Ele tem algo para estabelecer sobre a terra. Ele continua estabelecendo. Ele vai levantar, a gente se posicionando ou não, mas a gente precisa desejar, querer estar nesse lugar. Porque Ele é digno de receber a nossa resposta. Ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é digno que a gente venha tomar parte das dores de Cristo. Que a gente venha sofrer assim como Ele sofreu. Que a gente venha caminhar em submissão a quem Ele é. Independente dos nossos erros ou do que a gente fez, a gente precisa se curvar diante do Senhor. Esse é o caminho de vida. Esse é o caminho de salvação. Esse é o caminho da eternidade. A gente precisa se render, a gente precisa se curvar, ainda que nós não entendamos. Às vezes tem situações que a gente olha e pensa, Senhor, mas caraca, eu não estou entendendo que injustiça, que não sei o quê, mas a gente precisa se curvar àquilo que Ele disse. A gente precisa se curvar ao Senhor. A gente precisa se submeter, ainda que nós não entendamos. Ainda que doa na nossa alma, no nosso interior, no nosso ser. A gente precisa se render a Ele. Continuar contemplando, porque se eu não estiver contemplando, eu não vou caminhar em direção ao Rei. Eu não vou caminhar em direção ao Cristo. Renuncie, a gente precisa renunciar às nossas vaidades. A gente precisa renunciar nosso próprio ego, nosso próprio eu, para que Ele venha entrar e para que Ele venha governar em nosso interior. Para que Ele venha conquistar territórios no nosso interior. Para que a gente venha transmitir o Cristo. Para que a gente não venha só falar de um nome. Que a gente não venha só falar do nome dEle, mas que a gente venha transmitir a vida de Cristo onde nós passarmos. Então, para que isso aconteça, a gente precisa descer. A gente precisa se curvar.
A gente precisa se submeter a quem Ele é e aquilo que Ele disse. Ainda que no processo seja terrível, seja doloroso, você não compreenda, a gente precisa continuar com os olhos fixos naquele que é fiel para cumprir, naquele que desceu e se fez carne, aquele que é 100% homem, 100% Deus, por aquele que morreu numa cruz, mas foi morte de cruz porque Ele ressuscitou no terceiro dia. A gente precisa compreender porque Ele veio para mudar a nossa mente. Ele veio para nos mostrar uma nova realidade, a realidade eterna. E a gente precisa ter fome e sede para saber o que é isso. A gente precisa ter fome e sede para conhecer mais de quem Ele é, para se tornar, desejar se tornar a imagem e semelhança de Deus. A cada tempo, de passo a passo, desenvolver maturidade. A gente precisa largar o nosso eu. A gente precisa largar o nosso ego. A gente precisa largar, ai, por que não fizeram isso? Ai, por que não fizeram aquilo comigo? Por que não viram o que eu fiz? A gente precisa abandonar esses sentimentos. A gente precisa abandonar essas coisas. Porque Ele é digno. Ele é digno que nós venhamos nos posicionar como filhos de Deus. Ele é digno que nós venhamos responder a Ele da forma que é devida. Ele é digno que a gente cumpra a nossa missão sobre a terra, a missão que Ele depositou em cima de cada um que está aqui, na vida de cada um. Ele é digno, é Ele que faz, é Ele que nos capacita, é Ele que nos mostra quem nós somos, em que nós estamos nos identificando. Nós estamos nos identificando com as nossas dores, com a nossa raiva, com os nossos achismos, ou nós estamos nos identificando com a presença dEle, com a mansidão, com a humildade, com o amor. A gente precisa olhar para Ele, por isso que a palavra diz que a gente se encontra nele quando nós olhamos para Ele, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente precisa se submeter e reconhecer essa verdade. Parar de olhar para aquilo que passou, parar de olhar para aquilo que eu não tenho, parar de olhar para o, oh meu Deus, olha o que está acontecendo comigo. A gente precisa olhar para Ele, a gente precisa manter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é suficiente. Quando a gente está nesse lugar de contemplação, a gente reconhece que Ele é suficiente. Independente do que nós estamos sentindo ou o que está acontecendo na nossa vida, a gente reconhece que Ele é suficiente. Ele é suficiente, nada mais. Igual quando Ele fala em Mateus 6, como eu visto os lírios do campo. Às vezes a gente se mantém preocupado demais com as nossas coisas. Porque eu vou comer, porque eu não tenho roupa, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Cristo é suficiente. E o que eu preciso, Ele vai acrescentar a partir do momento que eu busco a face de Deus, que eu busco o reino de Deus, que eu busco a justiça dEle. Porque a justiça de Deus não é a nossa, não é a justiça humana, não é a justiça natural caída. A justiça de Deus é eterna, a justiça de Deus é verdadeira. Nós precisamos, como igreja, entrar nesse lugar. Não é à toa que toda vez o Espírito Santo vem comunicando a mesma coisa. Vocês precisam ter relacionamento com Deus. Vocês precisam contemplar a face de Deus. Não é à toa. A gente precisa cavar mais. A gente precisa entrar mais num lugar, no coração dele, num lugar, no ambiente da presença de Deus, num lugar de maturidade.
A gente precisa ir mais fundo. A gente precisa ir mais profundo. Para que o fogo dele venha queimar tudo aquilo que é falso. Todos os falsos amores, todos os nossos achismos, tudo aquilo que a gente acha que é. É o fogo de Deus, é o amor de Deus, é o fogo consumidor que vai nos limpar, que vai nos purificar, que vai nos tornar a imagem e semelhança de Deus, que vai nos fazer caminhar sobre a terra como filhos de Deus, filhos que são maduros, filhos que obedecem, filhos que se submetem. É só você parar e contemplar a vida de Jesus. O que ele fazia. Ele sabia o que ele veio fazer sobre a terra. Ele sabia quem ele era. Ele era Deus. E ele foi chicoteado. Ele foi caluniado. Ele foi injustiçado. Mas ele não olhou para essas coisas porque ele veio para estabelecer um propósito sobre a terra. Estevão, quando ele estava prestes a ser apedrejado, ele viu o trono de Deus e os céus se abriram. E ele contemplou, e essa passagem é chocante para a sabedoria humana. Porque quando ele contemplou os céus, quando os céus se abriram para Estevão, aqueles que o apedrejavam, ele declarou, saiu da boca dele. Agora esqueci. Pai, Perdoe-os, pois eles não sabem o que eles fazem. Ele teve misericórdia daqueles que faziam mal para ele. Isso é eternidade. Isso é Deus. Isso é a identidade de Deus. Isso é o caráter de Deus. E a gente precisa ansiar estar nesse lugar. A gente precisa querer ter misericórdia. A gente precisa querer ter amor no coração. A gente precisa querer ter paciência. A gente precisa querer ter humildade de coração. A gente precisa ansiar pelos frutos, ser imitadores de Cristo. Às vezes a gente pensa, não, porque eu sou assim. Porque, não, porque eu sou atacado, eu sou assim. Não, você não é assim. Você não é assim. Você não é assim. Você é a imagem daquele que te criou. Os frutos do Espírito, amor, mansidão. Essa palavra, gente, ela corta em mim, porque o que eu estou ministrando para vocês é o que o próprio Espírito Santo ministra no meu interior. E quem me conhece sabe que eu sou super atacada. Já melhorei. Mas a gente não tem que querer estar nesse lugar. A gente precisa desejar se arrepender da Carol. A gente precisa querer se arrepender, largar o velho homem. A gente precisa desejar ter a natureza de Cristo. A gente precisa querer ser um com Ele. Ele precisa, isso é o Cristo em nós, a esperança da glória é ser um com Deus. É a vida de Cristo habitando no nosso interior, não mais nós. Essa palavra que eu queria deixar para vocês. O que a Carol falou aqui é muito sério, porque, como ela falou aqui, Estevão, ele consegue acessar a eternidade. Porque ele fala uma frase que vai se eternizar quando Jesus é crucificado. A gente está falando do Velho Testamento. Pai, perdoe. Eles não sabem o que faz. A mesma frase que Jesus falou quando todas as coisas foram consumadas. Ele acessou a eternidade. Estevão teve o acesso àquele lugar. E falando sobre essa questão do legado, né? Quando Estevão ele é transladado, a capa dele, o manto de Estevão cai nos pés de Paulo.
um cara que vem escrever 70% do Novo Testamento. Então, que fique essa reflexão com Deus no teu coração. Se você morrer hoje, as pessoas vão se lembrar de você como? O que você está deixando impresso nas pessoas? Hoje eu vi, quando eu cheguei aqui, o Vitor cantando com a Laila. Isso é legado. É alguém que já está caminhando, te ajudando a caminhar e acessar lugares que você não acessava. Porque às vezes a gente, você mesmo, que ensina tanta gente, Baruch. É você compartilhar com aquilo que você carrega, com aquilo que você tem. É potencializar outras pessoas. Estevão aqui foi apedrejado e ele olha, ele contempla, cara, e ele acessa a eternidade. E a fala dele é uma fala que já está ecoando por toda a eternidade. Perdoe, eles não sabem o que faz. Aquilo que eu falo sempre aqui, no Getsêmani de Jesus, eu acho que um dos maiores dilemas de Jesus não foi a lança introduzida lateral, a coroa de espinho. Um dos maiores dilemas de Jesus é querer ficar 3 horas separado de Deus para levar o teu e o meu pecado. 3 horas era o tempo que ele ia ficar separado do Pai. E a Bíblia fala que ele ficou angustiado por ficar separado do Pai para levar o teu e o meu pecado. E a gente fica sem orar meses. Eu estava no Paraguai e eu peguei 5 homens e coloquei eles em pé. 5 homens, coloquei um do lado do outro. E perguntei, como é que foi o teu devocional hoje? Não fiz devocional. Você ontem, o seu devocional. Falei, cara, você não lê a Bíblia. Tem pessoas que não fazem devocional, elas não leem a Bíblia. Tem pessoas que não passam tempo com o Espírito Santo. E quer acessar coisas do Espírito. Sem relacionamento com o Espírito. É como se fosse num self-service e colocasse aquilo que ele quer. Caramba, é assim. A oração e a leitura da palavra é um depósito. Nós temos que ler a palavra. Porque nós nos relacionamos com ele através da palavra da oração. E quando a Carol começa a falar aqui, me emociona, porque eu estou vendo ela falar o que está saindo do interior dela. Ela não se preparou para estar aqui falando o que ela está falando. Isso aí é coisa que ela vem se alimentando disso há um tempo. Você conhece quando a palavra ela está formatada e quando a pessoa está vivendo aquilo que ela está falando. É os nossos próprios dilemas, cara. Nós somos limitados. E só a glória de Deus pode nos fortalecer, cara. Agora tem pessoas que querem se mover a semana toda de uma forma natural e entrar aqui dentro e se tornar um ser espiritual. Não vai conseguir. Essa fé ela é construída através de um relacionamento. Então as coisas vão continuar falindo. Os relacionamentos vão continuar não dando certo. A tua conta bancária vai continuar quebrada enquanto você não entender que você precisa e é completamente dependente do Espírito Santo. Sim, Deus. Se não, filhão, você vai ficar aí ouvindo profetada aí achando que você está ouvindo a voz de Deus. Amém? Então que essa noite seja uma noite de reflexão. E você reflita aonde você está negligenciando e se posicione em oração para que o Senhor possa aperfeiçoar a boa obra que Ele começou a fazer nas nossas vidas. Fica de pé, toca no altar, chora, não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer. Pede perdão a Deus porque você deveria fazer, mas não fez. Eu não sei qual é a atitude que você vai tomar e não me interessa. Eu só sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. E hoje é noite de cura, é noite de arrependimento,
É noite de você crucificar a tua carne, a tua vontade, os teus desejos. Ele está aqui. Pastor, eu acho que eu poderia fazer muito mais, mas eu não sei como entrar nesse lugar. Esse lugar é um lugar de rendição. Se renda ao Espírito Santo. Pastor, mas eu estou fraco. A palavra de Deus, quando você está fraco, você está forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é na tua fortaleza. Quando você está fraca, você está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa